Pessoal, recado rápido aqui antes do episódio de hoje. Eu deixei na descrição o mesmo link que está na descrição do último ADT, que é um link que leva a outros links, caso você queira, possa, enfim, ajudar, contribuir, doar com a situação toda do Rio Grande do Sul. Então, se você quiser, se você puder, passa aqui na descrição, dá uma espiadinha no link e ajuda, porque qualquer assistência, qualquer ajuda está sendo muito bem-vinda por lá. E agora sim, vamos para o episódio de hoje, do A Fonte. Olá, tá começando o 99º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado essa semana pela Vero, assinatura de cafés especiais, e pela Gorilla Shield. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, o Felipe Espósito também tá por aqui. Beleza? Tudo certo, Marcos. E aí, como é que vai? Tudo bem, feliz da vida que a gente tem um convidado muito especial hoje aqui para falar sobre os novos iPads. E uma correção rápida, porque eu falei, o Felipe falou, a gente revisou, publicou... E só quando eu estava no ar na semana passada, o que aconteceu? O Leonardo Valtric falou assim, acreditei em vocês com esse iPad de 15 polegadas, que não tinha entendido, não, mas não tem, é 13 polegadas. A gente inventou um iPad de 15 polegadas na semana passada, que não é, são 11, 13. Errinho, é porque tinha rumor de que um dia vai ter iPad 15, aí a gente acabou misturando Exato. as coisas. Pois é, então, né, pra quem acreditou e tentou comprar e não achou, foi, putz, certamente eu me confundi, aí o Felipe já foi junto ali e passou, era muita coisa rolando no dia, né? E, aliás, para ajudar a gente a entender o que rolou no dia, a gente vai contar hoje aqui com a participação do Barba, que foi pra lá, convite da Apple, esteve lá, viu o evento, mexeu já, gravou vídeos bem bacanas, então, Barba, bem-vindo aqui ao A Fonte. Não, obrigado pelo convite. Eu adoro participar de podcast e sempre que é só chamar aí. Boa. E para as 3 pessoas que não conhecem ainda o Barba, quer se apresentar? Bem, eu sou o Barba, sou de Fortaleza. Pode chamar de Barba mesmo, mas é Paulo Barba, mas tem um canal de tecnologia e criatividade. Foco bastante no YouTube. Mas meu dia a dia é mais Instagram mesmo hoje em dia, né? O YouTube é uma plataforma que tá ficando difícil, né? Mas é isso, foco em criatividade com tecnologia. Falo bastante de foto, vídeo, falo de iPad também, tablet não só da Apple. E tô aí, tentando de Fortaleza ser tão relevante quanto a galera de São Paulo. E, aliás, assim, né, é covardia eu perguntar como é que tá a geração de conteúdo fora do eixo Rio-São Paulo, porque eu sou minoria aqui, só eu tô em São Paulo, o Felipe tá no Paraná, você tá em Fortaleza, mas a impressão que eu tenho com base em nada é que tem melhorado um pouquinho essa atenção que as marcas, empresas prestam pra quem tá fora aí desse eixo, né? Tem melhorado mesmo. É um negócio, cara, vou te falar de 2 anos pra cá, tá? Foi um boom, assim, que eu não esperava. Eu acho que quando veio a pandemia acabou os eventos, né? Foram 2 anos e pouquinho aí de 0 eventos. Tanto que a verba do que seria um evento presencial, ela virou totalmente online. Então, eu recebia que, ao invés de estar no evento gravando alguma coisa e comendo uns canapézinhos, eu recebia em casa o produto com uma caixa de café da manhã, sabe? Então, essa verba foi revertida para... É loucura isso, porque tem empresa como a Samsung que tem produto muito importante e caro, como um Fold, né, que ele não pode passar para outra pessoa antes, tem um NDA que você assina, e já chegou casos aqui de, por exemplo, um Fold 3, um Fold 4, de uma pessoa vir de avião, entregar pessoalmente o produto. E aí eu sempre perguntava, isso é loucura, uma pessoa... Aí ele sempre falava, não, cara, isso... Se não fosse isso, você tava indo pra lá, pro evento, entendeu? Então era a mesma verba, né? Mas aí de 2 anos pra cá, acho que pelo menos pro meu lado melhorou, mas tem algumas pessoas também desse lado aqui. A gente tem um representante, o Gerson, né? Fala bastante de smartphone aí, que é do interior do Ceará. E eu tô em alguns eventos com ele também, então a gente tem ido. Mas eu acho que falando de tecnologia mesmo, ou até mesmo coisas que envolvam fotografia, vídeo... Eu acho que aqui tem pouco, não é nem porque... É porque é pouco mesmo, assim. Eu acho que tem outras áreas. No meu nicho, aliás,
Na minha terra, por exemplo, tem um foco muito grande mais em moda, porque aqui é um grande polo de tecido e tal, então em moda, lifestyle, culinária, né? Então essa galera é muito mais presente, assim, eu vou num evento de YouTube aqui, por exemplo, é a galera que fala de esporte, de do yourself, lifestyle e um cara de tech. Uhum. Eu acho que a quantidade mesmo influencia, mas sim, você notou bem, de uns 2 anos pra cá melhorou bastante. Eu vejo, por exemplo, pelo PH Santos, né, que agora ele tinha que vir até aqui, eu sei que os estúdios até, às vezes montam um booth lá só pra ele, enfim, né, pra facilitar a cobertura, etc. E eu lembro dele ter falado uma coisa parecida também, de que tá melhorando, né? Não tá bom, mas tá melhorando. Não, o PH... pois é, acho que você foi bem fora da curva, né? Porque o PH tem 20 anos aí de... não tem como, né? Ele é um dos pioneiros, né? Mas sim, eu acho que... hoje ele vive disso, né? Uhum. Hoje ele faz não sei quanto tempo, mas é mais ou menos o mesmo tempo que eu, mas hoje ele tá 100% full-time criador. Mas ele nem sempre foi isso, né? Apesar de ser um grande nome há um bom tempo, é uma coisa mais recente ele ter se dedicado totalmente. Isso que o Barba disse, acho que é bem verdade. A pandemia fez as empresas repensarem um pouquinho as coisas, porque era bem isso, era sempre concentrado em São Paulo e as marcas têm uma relutância em levar as pessoas de fora pra lá, né? Porque tem um gasto pra elas e tal. E com a pandemia, as marcas daí começaram a... Eu também, né? Mesmo, eu tô aqui do lado de São Paulo, mas mesmo assim, sempre ficava aquela, tipo, acabava não chamando, porque tinha um deslocamento, e aí na pandemia começou a rolar um contato à distância com as empresas, e agora que as coisas foram retomando no presencial, elas acabam chamando mesmo você estando de fora, porque já se criou um vínculo ali com a marca, então isso é bem legal. Cara, eu acho que as reuniões online, eu acho que serviram até pra empresa conhecer você, sabe? Tipo assim, ver que você não é um maluco, ou então ver que você não é um cara que, eu só quero ganhar as coisas. Não, que você tá trabalhando mesmo, sabe? Que você tem perguntas pra fazer, que você tem dúvidas, que você quer até participar mesmo das coisas, né? Testar os produtos. Eu acho que serviu pra esse contato mesmo online, e aí, chama lá o cara, né? Chama lá, ele não é maluco, chama lá o cara. Eu acho que serviu, sim. E bom, você foi recentemente para Nova York, a convite da Apple, né, para cobrir os anúncios dos iPads, etc. É claro que a gente vai falar sobre isso, mas mata a curiosidade antes aqui de todo mundo que está escutando o podcast e conta como é que é ser chamado pela Apple, viajar lá para fora, né, convite dela, dentro do que você puder contar, porque deve ter NDAs aí, né, coisas que você não pode falar, mas você tá aí trabalhando no dia a dia, aí toca o telefone, chega o e-mail, como é que funciona? O engraçado é que a Apple é a única empresa até agora que eu nunca assinei um documento assim de NDA, porque antes do lançamento, antes do dia e da hora, do minuto e do segundo, eles não revelam absolutamente nada. Você pode conhecer a pessoa, pode almoçar com a pessoa que te chamou, mas ela não fala nada. Eu não tenho, como é que eu posso dizer, nenhum vínculo que não seja de assessoria, né? Então eu não sou patrocinado, nem nada desse tipo. Eu não tenho... No caso, já aconteceu, né? Por exemplo, eu não vou dizer o nome da empresa em específico, mas é uma empresa que não faz tanto smartphone hoje em dia, mas já assinei um NDA de 5 anos. Nossa! E aí poderia valer, né? Assina em 2022, aí tudo que a gente contar, você só tá liberado em 2027. Pode acontecer, não aconteceu nunca. Eu acredito que a relação realmente começou, como eu falei, em pandemia mesmo, em conhecer a pessoa online, em chamar para pequenas sessões, ver o pensamento da pessoa, né? Até eu acho que cada empresa ela tenta casar o máximo possível do estilo da pessoa mesmo, né? Não sei se eu falaria virtudes ou qualquer palavra nesse sentido, assim, né? Que casa, eu acho que eles viram alguma coisa nesse sentido. Não foi meu primeiro evento, né? Eu fiz WWDC 2022. Você foi num evento de iPad também. Aqui eu acho que teve um anúncio grande de iPad, né? Se eu não me engano. Foi o lançamento do Stage Manager. Isso. Foi a virada pro Stage Manager. Aí, porque quando eu fui chamado pra WWDC 2022 para entrar no Apple Park, né? Eu já tinha entendido que foi o iPad que me levou lá. Eu já tinha entendido, assim. Então, aí nesse último evento agora de Nova York, o que acontece assim, existe uma comunicação de e-mail e WhatsApp, né? Eu recebo coisas oficiais por e-mail, às vezes recebo
review guide, aliás, review guide de produto por e-mail, sim. Existe comunicação também por WhatsApp. E existe assim, umas mensagens assim, posso te ligar? E aí quando rola esse posso te ligar, eu já penso, ou eu fiz alguma besteira, ou é algum convite. A única coisa que eu vou falar é que eu já recebi uma ligação sobre besteira. Então, eu fiz Acontece. ou foi uma cagada grande, ou é um convite. Aí, normalmente é convite. Então, quando eu falo assim, tudo bem, vamos lá. Aí, mas já aconteceu de só, estamos enviando aí o produto, porque e tal, aí tudo bem. Mas é sempre um misto de emoções, né? Que você não sabe. E aí você atende e, olha, chegou o e-mail aí pra você? Aí eu, não, eu tava aqui trabalhando. Aí você dá uma olhadinha no e-mail. Tá. Então, a gente queria te convidar. Então, beleza. Aí nesse último, no caso aí, cara, o convite era uma Apple Pencil. Eu já tinha ido em outro evento fora do Brasil por causa de iPad. Você vira óbvio, né? Se eu tô lá, então... Mas aconteceu também de eu ir pro lançamento Brasil, né, no Rio de Janeiro. Então, eu tive uma experiência com o iPhone 15 Pro Max no Rio de Janeiro. Foi local, e aí foi num evento, num estúdio fotográfico para ter uma experiência. E aí até a gente estava com o brasileiro, o Vitor, né, que tem a relação com as câmeras lá. Então, foi bem legal. Mas é um nervosismo grande, né, cara? É muito estranho, porque... Mais uma vez, eu sou até o único do Nordeste que vai, né, nesses eventos. Eu poderia dizer eu sou o único cearense, mas não, cara, dos eventos eu sou do Nordeste, né? Pelo menos nos que eu fui, né? Mais focado em iPad. Uhum. E aí você fica no hotel que a Apple escolhe, tem algum orçamento de gasto de dia a Exato. dia, transporte, cada um por si, como é que funciona? Não. Em todos os eventos que eu vou fora do Brasil, em São Paulo nem tanto. Em São Paulo é mais liberado porque é aquela coisa... Você tá em São Paulo, você pode almoçar em um shopping, alguma coisa assim, acontece, né? Pô, se eu estiver aqui em casa, eu também posso pedir um iFood, então não tem tanto essa coisa não, mas fora do Brasil, que você dorme em dólar, aí também é diferente. E aí eles sabem também que são dias que você se cansa indo, se cansa voltando, porque quando eu vou, as coisas que não param, né? Continuam, então coisas que... É um dia, é um espaço de tempo da sua vida que você separa para estar com a empresa, dedicado a falar da empresa. Então, E aí, custos de passagem e hospedagem por eles. Existe o caso, por exemplo, posso citar o caso da Samsung aqui, por exemplo. Eles dão um chip de operadora para você colocar... Porque hoje em dia, a maioria das pessoas já tem aqueles planos que, né, você sai do Brasil, tá de boa. Mas nem todo mundo, tá? Nem todo mundo. Às vezes é a primeira vez sei lá, às vezes é a primeira experiência de um jornalista específico, de um portal específico. Então, ele às vezes não tem esse plano, porque ele nunca nem saiu do Brasil, tirou visto, sabe? Aí, às vezes, eles rola de dar esse chip de operadora, você tem essa uma semaninha para gastar E também, no caso, por exemplo, Samsung, às vezes dá um voucher de alimentação mesmo, assim. Olha, tem esse cartão aqui, pré-pago, com voucher de alimentação, porque você nem sempre está aqui com a gente... Né? Então, às vezes tem a parte de demonstração de produto e aí você está liberado para fazer seu trabalho. Então, a gente não está ali no seu pé o tempo todo. Então, você pode pedir alguma coisa, sair do hotel, comer alguma coisa e tal. Quando você tem uma experiência que você está meio que sequestrado no hotel, que já aconteceu comigo, sequestrado no hotel, você não tem para onde nem sair, você está no litoral de um lugar. A alimentação é meio que com a empresa. Você vai ali combinando os almoços. Os almoços e jantares com a empresa. Às vezes vira um compromisso, almoçar e jantar com a empresa. Se precisar, claro, não. De tarde dá uma fome, um café, alguma coisa de hotel, vai para a empresa também. Lógico que você não vai apelar, você não vai tomar um whisky 3 da tarde. É sempre aquela coisa responsável, né? E no caso da Apple agora é a mesma coisa. Se eu precisar almoçar... Almoça no cartão, coloca aliás, no quarto, coloca no número do quarto. Meu Deus, a Alexa. Alexa. Viu? Não é só o HomePod que aciona do nada. Se você precisar almoçar, óbvio que você não vai passar fome, então coloca no quarto, no número do quarto. Então você almoça de boa, toma um café de boa, precisa de um energético para dar uma energia, beleza. Mas aquela coisa responsável, né? Você não vai jantar
uma lagosta para 3 pessoas sozinho, né? Você não vai fazer esse tipo de loucura, porque também você quer voltar em outras oportunidades, né? Mas se pensar em passagem, hospedagem e alimentação, eles cobrem sim. E é um grupo bem pequeno de brasileiros que costuma ir para esses eventos, né? Geralmente, pelo menos na Apple, pelo que eu vejo, é coisa de 6 pessoas, às vezes até menos. Depende muito do evento, né? Mas você fazer parte disso é realmente, assim, bem legal, porque você tá num grupo bem seleto de pessoas. A primeira experiência que eu fui eram 3 só, cara. 3 pessoas. E agora tinha um grupo maior, de 6 mesmo. Nesse caso, com a Apple, né? Com outras empresas, putz, cara, já fui pra happy hour com 40 pessoas, assim. Bizarro, porque vai que meio que... Eu sei que quando a gente tá lá, praticamente todos os países aqui, da América, né? A gente pega a América, vai uma galera junto no mesmo evento, em horários diferentes, sessões diferentes. Claro que já vi, como é WWDC e vai todo mundo pro mesmo lugar, já vi o pessoal de Londres, já vi, que eu acompanho canais de fora, né? Assisto muito conteúdo lá de fora. Então, só que nesse caso em específico do iPad, eles organizaram em países. Então, esse evento que teve em Nova York, que não era nem a apresentação, né? Era mais a questão de você ter acesso aos produtos. Esse em específico em Nova York também teve na Europa. Também teve... Então, não foi só aqui, né? Lá também... Aqui foi bem assim. Olha, você pode assistir o evento de onde você quiser. A gente não precisa nem estar com a gente. Pode fazer o que você quiser. Então, no dia exato do evento, depois que terminou, já tinha gente com sessão marcada para ter acesso aos produtos, né? Principalmente a galera da América Latina já estava... eu sei que uma brasileira foi e o resto foi América Latina. No outro dia, também tinha o resto da boiada, né? E até a gente estava comentando em off, nesses eventos eu acabo encontrando outros jornalistas e influenciadores de outros eventos de outras empresas, como acontece de Samsung, Motorola, que eu já fui, aí eu reconheço as pessoas, é meio que a gente se cumprimenta, só olha a acenação assim de cabeça, opa, sabe aquela coisinha? Depois acaba, sei lá, você acaba comendo do lado de uma pessoa, indo pro happy hour, cumprimentando e tal, e acaba, nesse caso em específico, eu acabei fazendo um amigo colombiano, virei do nada, sem esperar, é o único cara que eu conheço pessoalmente que fala espanhol, não tenho nenhum amigo fora Brasil, assim, de América Latina. Eu acho que meu espanhol para falar é muito ruim, então meio que a gente se comunica em inglês, e aí fica aquela bagunça, né, de tentar encontrar a expressão certa, então é muito engraçado essa coisa, mas é legal, você vira uma experiência diferente também, meio que internacional, né, vira um network, é muito louco, porque é um cara que, se precisar de ajuda, eu tô lá, ajudo, envio umas imagens pra ele e vice-versa, se eu precisar. Como eu literalmente usei um trecho de um Reels dele no Instagram, eu usei no meu vídeo no YouTube, porque vira essa troca e acho fantástico. E aí, você falou de usar esse vídeo, é curioso porque assim, eu lembro que fiz uma cobertura na época do blog do iPhone, quando lá saiu o primeiro Apple Watch, em 2015, e aquela coisa, né? Você gera aquele monte de conteúdo, torce pra não ter esquecido nada, e você, até no vídeo você fala assim, putz, estava lá no apartamento, etc. Aliás, quero saber do apartamento, mas estava no apartamento, até devia ter gravado isso, não gravei, tanto aqui o vídeo do meu brother colombiano, etc. E você pegou ali o dele. Deve ser uma loucura de tanta distração, tanta coisa, tanta bola no ar, que aí você chega no hotel à noite e fala, nossa, devia ter gravado não sei o que, esqueci, e agora? Cara, todos os eventos, não importa, nem se, sim, pode ser no Brasil, pode ser em São Paulo, eu nunca acho que filmei o suficiente. Eu nunca acho que gravei tudo. Cara, porque não tem como. É muito diferente. Por exemplo, o Felipe às vezes faz eu fiz isso diversas vezes, cobri evento em Twitter e não sei o quê. Você ter 2 telas, 3 telas, você abre um negócio aqui, abre um negócio ali. Quando você viaja com o mínimo possível. Às vezes você precisa até ser revistado, então você reduz ainda mais seu equipamento para entrar numa demonstração da vida. E aí, às vezes, você sobra só o seu celular. E aí, às vezes, você quer fazer uma pergunta, aí você anota aqui rapidinho, aí quando é uma coisa técnica, você tem que até pegar uma tradução que você não lembra ou um termo. E aí o celular virou onde você anota as coisas. E não é aquela mesma velocidade de estar com 2 mãos digitando num teclado tranquilo.
Depois disso, você tem que dividir uma área com outras pessoas, aí tem lugares que te dão um tempo suficiente, tem lugares que não te dão, tem lugares que você não pode nem usar um tripé, porque você sabe que vai esbarrar numa pessoa, mas é uma sensação todas as vezes que terminou a demonstração, eu sempre saio com a sensação de que eu não gravei o suficiente, que faltou cena. Nesse caso em específico, que quando fala de coisas e assuntos que o meu público já está esperando que eu fale, que é uma coisa que me interessa demais, como foi no caso, eu estava vendo a demonstração do Final Cut Camera, porque quando eu estava assistindo a apresentação e tudo, eu não tinha entendido de fato o app em si, porque eu achava que o app você abria no iPad também, sabe? Porque eu tenho uma experiência, existia, acho que vocês conhecem, o Filmic Pro. O Filmic Pro é um app de câmera, ele era pago e virou assinatura. Né? Ele era pago uma vez só, virou assinatura. Então eu utilizava, era uma forma muito simples, abria a câmera do iPhone, abria o Filmic Remote no iPad e monitorava ali em tempo real. Na verdade você controlava tudo pelo iPad sem tocar no iPhone. Exposição, ISO, tudo, temperatura, e começava a gravar. E eu achava que o Final Cut Camera no iPad era isso. Então eu cheguei lá para entender o que era. E aí, para você entender, ou você presta atenção no que a pessoa tá falando, anota, ou você filma. Né? Porque é muito fácil sair filmando e eu posso perder a informação. E eu tinha que perguntar, né? E aí, para quem não sabe, o Final Cut Camera é o app para iPhone. Ele é pro iOS. Não instala Final Cut Camera para controlar nada no iPad. Pode até instalar o Final Cut Camera no iPad para usar como câmera. Mas ele é usado como câmera. Pode ser usado standalone ali, sozinho. Só que dentro do Final Cut, o app de edição de vídeo, dentro do Final Cut, você chama os sinais do app Final Camera. Você chama até 4 iPhones diferentes para dentro do Final Cut editor de vídeo. E aí quando eu cheguei lá, tava lá aberto. E lembra, faz 24 horas do evento. Eu não tinha essas informações. E aí eu, saí da demonstração, o estúdio perfeito, luz perfeita, a demo perfeita, tripé, equipamento, tudo instalado. Saí de lá, esqueci de filmar. Cara, é frustrante demais, velho. Eu não tenho como voltar no lugar e fazer. É porque teve gente que... A demonstração era uma câmera filmando como se fosse uma pessoa chegando para apresentar o iPad, uma câmera como segundo ângulo, e mais duas câmeras com outros 2 ângulos, como se fossem para fazer cortes, tipo, uma de frente e mais 2 de 45 graus cada lado, e uma lá em cima, assim, uns 3 metros de altura, com a lente de telefoto para filmar o produto de cima. Então eram 4 câmeras, e aí você podia chegar na frente, meio que fazer um videozinho, olha, esse aqui é o iPad M4, blá, 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 blá. Eu poderia ter feito isso, mas não deu. Passou. Deve ser uma loucura mesmo. É engraçado, porque o Chance Miller, que é editor-chefe lá do 95, ele também sempre é convidado para os eventos da Apple e tal. E ele fala, tipo, cara, é muito legal o prestígio de você ter acesso ao produto em primeira mão. Só que pensando no lado do jornalista que tem que entregar tudo, ele diz que a sensação é horrível porque ele não consegue fazer as matérias na hora, né? Porque não tem como. Ou ele tira foto e filma e depois trabalha, ou ele fica fazendo matéria e perde o que tá rolando lá na hora. Que ele fala, era muito mais fácil trabalhar vendo o evento por stream de casa do que estando aqui, lá no Apple Park, ou onde quer que a Apple esteja apresentando, porque não dá pra fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Quando eu fui para o Apple Park em 2022... o meu vídeo de resumo do evento só saiu no outro dia. Enquanto todo mundo do Brasil postou o vídeo em 3 horas. O meu só saiu no outro dia. Porque não tinha como eu fazer... Eu trabalho sozinho e eu também não posso errar, sabe? Eu tenho que... Nesse caso do evento agora, por incrível que pareça, eu dei... graças a Deus que eu não tive a sessão de demonstração no dia do evento, que foi no outro dia. Porque terminou o evento, eu fui escrever... fui para um pier, chama Pier 25, coisa mais linda do mundo, com a vista pro One World Trade Center, gravei dali, voltei, editei e publiquei, enquanto a galera tava correndo pra gravar e tudo, e muitos não fizeram ali o resumão e tal, e eu acho que o meu resumão eu acho importante pra galera que me segue, então eu consegui fazer o resumão porque eu só tinha a demonstração no outro dia. Se eu tivesse
saído do evento e ido direto pra demonstração, eu não tinha feito o primeiro vídeo de resumo. Não tinha como. Não tinha. Ou só sairia no outro dia. Aliás, você conseguiu achar o único lugar silencioso de Nova York. Eu nem sabia que existia. Eu conheço relativamente bem por lá. Eu vi seu vídeo e falei, cara, onde que ele tá? Eu conseguia ver o World Trade Center ali. Eu dividi... Cara, ali tem uma divisão de 6 blocos ali, porque eu nunca vi tanta ambulância. Eu não sei o que aconteceu. Eu já fui essa é a terceira vez que eu vou pra Nova York. Mas eu não sei o que aconteceu. Se tinha uma festa, alguma coisa. Eu não sei, velho. Eu vi 3, 4 ambulâncias por dia naquela cidade. E eu nunca tinha... Eu também não sei se é a região. Eu não sei. E aí ali, cara, eram 6 blocos diferentes. Passou avião com aquelas faixas de mensagem. Então, eles faziam barulho. Eles voam abaixo e faz barulho. E muita ambulância. Então, você continua. Mas sim, quando não tem ambulância e quando não tem avião... Ali era um pier bem tranquilo, bem familiar, inclusive. E era início de semana, né? Acho que de quinta, sexta, sábado aí deve lotar mais de gente. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Vero, assinatura de cafés especiais que segue oferecendo um presentaço para quem escuta aqui o A Fonte e quer acordar, tomar um café gostoso todo dia ou durante a tarde, enfim, a hora que você quiser um café gostoso, porque eles fazem é o seguinte, eles procuram por pequenos produtores de cafés especiais por todo o Brasil e mandam esses cafés uma vez por mês, junto com uma surpresinha gostosa, uma coisa que vai bem ali com o café. Nesse mês é um tijolinho de doce de leite, que é excelente por sinal, e junto do café manda sempre uma explicação de quem que é o produtor, a região, a pontuação, atitudes, características, né? Para você tomar e procurar ali, começar a aprender a encontrar os outros gostos ali que vem junto do café. E uma coisa bem bacana é a seguinte, para quem escuta aqui o A Fonte, se você for em Vero com 2 Os, veroo.café/afonte, se você assinar o plano anual, você vai ganhar uma prensa francesa, que é um jeito super gostoso de fazer café, um guia de preparo também, um moedor manual também, né? Que aí você pode moer seu café, você já pede ele em grão se você quiser, e moe seu café na hora de fazer, que é um jeito super gostoso de apreciar seu café. E também, nesse primeiro mês, 100 gramas de grão surpresa aí para você. Já se você quiser assinar o plano mensal, não tem problema, você ganha R$20 de desconto para comemorar que eles estão patrocinando aqui o A Fonte. Já faz pouco mais de 3 anos que eu assino a Vero, recebo o grão torrado, recebo uma torra clara e uma torra mais escura para poder fazer aqui meu café, meu ritual aqui de fazer o café. Aprendi muito sobre café, é um jeito muito gostoso. E a assinatura é um presente também, então vale para... Se tem alguém na sua vida que você sabe que curte café, assina a Vero para essa pessoa que você vai acertar no presente. Então vai lá, vero.café/afonte e escolhe se você quer o grão torrado, se você quer ele moído já, se quer a cápsula para você usar na maquininha de expresso, e aí com presente ainda por cima não tem um jeito melhor de aproveitar. Então vai lá, vero.café/afonte, tem link na descrição do episódio para facilitar, ou então usa o cupom AFONTE no seu checkout. Muito obrigado a Vero pelo patrocínio de mais esse episódio da Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz. E uma coisa que o pessoal ficou se perguntando é sobre ser em Nova York, né? Porque a Apple tá lá do outro lado, na Califórnia, faz coisa no Cupertino, mas ela tem um apartamento lá no bairro de Tribeca, Exato. né? Que é, pouco a gente sabe, é Triangle Below Canal Street, né? Que eles têm aquelas siglas NOLITA, que é North of Little Italy, Soho, que é South of Houston Street, enfim, que é onde ela recebe o pessoal lá, que é mais fácil voar para Nova York do que para Califórnia, né? A gente daqui, por exemplo, às vezes o pessoal da Europa, quando ela não faz como rolou, você até comentou no evento de Londres. E é um apartamento de fazer briefings, tem também uma área, ou ele é inteiro, não sei, né? Pensado já em criação de conteúdo. Como é que é essa estrutura que ela tem lá em Nova York? Cara, eu nem sabia que isso era uma coisa, porque você saber disso... É novidade total pra mim. Eu não sabia que isso era senso comum, que aquele apartamento é usado, não fazia ideia. Agora que eu tô aprendendo com você agora. Mas, sim, é meio que um... Sabe, Nova York tem muito aqueles prédiozinhos de 4 andares, né? Ela foi construída nisso, né? Que eram os trabalhadores, operários, moravam nessas estruturas de 4 andares. Inclusive, meio que cada quarto moravam, sei lá, 10, 15 pessoas, né? Tem esse negócio. Depois foram transformando em casas mesmo. Mas é nesse estilo, apartamentinho de 4 andares.
escadinha ou elevador, né? Mas, se eu não me engano, são 4... Não, na verdade, são... 4 ou 5 andares, mais ou menos. Lá dentro, você vê aquela coisa madeira rústica, você anda rangendo mesmo, né? Então, é um prédio antigo, com muros, com tijolinhos aparecendo, muito estiloso, muito do estilo mesmo que a própria Apple escolheria para uma apresentação, para uma demonstração, até para uma keynote. É muito bonito mesmo. Não sei, não tenho conhecimento se é da empresa, se é comprado, se é alugado, não sei. Estou descobrindo agora que é uma coisa comum lá dentro. E aí eles dividem por andares mesmo, assim. Lá dentro tem salinhas privadas, uma salinha com mesinha, e aí você senta, tem uma demonstração de alguma coisa. Tem ambientes para comer, né? O terceiro andar, por exemplo, era só refeitório. É como se fosse a sala de imprensa, a famosa sala de imprensa em eventos, né? Então, o terceiro andar era sala de imprensa. Você chegava, você podia colocar uma coisa para carregar, guardar sua bolsa, comer, ir num banheiro. Então, era mais ou menos isso. E aí, o primeiro, segundo e quarto eram as demonstrações, a área as salas, né? Onde você senta. Eu pude ter a oportunidade de entrar numa sala lá, sofá com sofá mesmo, com o Tim Millett, que apareceu falando do M4. Então, cara, imagina a oportunidade. Sentar tete a tete com o cara que tava na keynote, um engenheiro que coordena o desenvolvimento dos processadores do Apple Silicon. Então, absurdo. E aí ele fala, né, dá uma certa apresentação sobre o M4, fala das trilhões de operações por segundo, fala de benchmark, falou de AI, ele falou sobre um paper que, lógico que essa geração M4, na verdade, desde o M3, mas o M4 em específico, a Apple vai bater em cima, vai bater na tecla de que, olha, a gente já tinha Neural Engine, né, vocês agora que tem o NPU da Intel, né, então eles estão reforçando esse discurso. E aí, sempre que tem um engenheiro, também tem um cara de marketing, por exemplo. Porque é um cara que... É lógico, né? Você vai deixar um engenheiro falar sozinho? O cara... Né? Meu Deus, gente. Agora foi a Siri. Todo mundo quer participar da fonte. Eu vou colocar no não perturba aqui. E, é claro, tem aquele cara de marketing é só pra voltar pro caminho certo, porque engenheiro não tem essa obrigação de ter todo esse treinamento do que falar e tudo. Não, ele tá preocupado em termos técnicos, né? E aí, aquela apresentação básica, e aí abre para perguntas, e aí, cara, você aproveita, é a única chance. Eu literalmente tinha meia hora com o cara, então, sabe, vamos fazer pergunta. E aí, cara, nossa, surreal. Eu nunca vou esquecer isso. Eu já tinha tido contato com pessoas importantes, mas esse cara, não sei, me marcou demais. Mas é isso, prédiozinho, 4 andares, cada andar, sua seção. Teve uma Content Studio lá dentro, um estúdio para conteúdo. Então você vai ver muitos gringos no mesmo cenário, então tinha um andar inteiro só com um estúdio lá para gravar. Aconteceu até um pequeno problema ali de agenda com o meu horário, e aí meio que me empurraram demais para frente, porque eles estavam recebendo só de 2 em 2 pessoas. E aí, acho que muita gente até passa do horário, e aí empurrou, quando chegou na minha vez. Eu até falei, mais uma vez, ainda bem, porque eu vi o que eu tinha que ver, e aí corri, fui pro pier de novo, gravei mais coisa, e aí é aquela coisa, trabalho sozinho, né? Ou você me libera aqui, ou eu, né? Mas é bem interessante, porque a Apple tem mudado o estilo dos eventos. Já faz tempo que a gente tá com aqueles eventos pré-gravados, aí eles voltaram presencialmente, mas você vai lá assistir ao evento gravado, como todo mundo vê de casa. Só que até, né, o Barba mesmo falou que foi em 2022 no Apple Park, e até então a Apple levava todo mundo lá pro Apple Park, e agora eles estão com essa estratégia de, uma galerinha vê na Europa, e tem esse apartamento, que até onde eu sei o prédio é da Apple mesmo, e o evento de Mac foi lá também em Nova York, eles chamaram a galera lá pra ver os eventos, então a estratégia dos eventos está mudando, né? Primeiro que a gente tem esses eventos mais curtos, que antes era aquele eventão grande, 1 hora, 1h30. Agora ali, vai anunciar iPad, meia horinha anuncia, chama o pessoal ali pra fazer o hands-on depois. E queria perguntar pro Barba, você gosta ou sente falta daqueles eventos grandes de 2 horas, que juntam um monte de gente? Ou pra você esse evento de meia horinha ali, uma coisa mais intimista,
rende mais ou é mais legal pra você? Eu tenho um pouco de saudade de demonstração no palco, sabe? Que você fica ou ao naquela vivo, né? tensão. Aquela tensão. Meu Deus, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. E às vezes acontece, né? Você vê aí o Elon Musk jogando aí uma bola de tênis sei lá, uma pedrada, dando uma pedrada na janela do Cybertruck, aí quebra. Cara, isso é fantástico quando dá errado, né? Mas demonstração no palco, sabe quando tinha, vamos demonstrar agora a realidade aumentada, e aí tinha aquela mesa vazia, e aí você olhava por dentro do iPad, aí tava lá o Jurassic Park, eu achava isso fantástico, e ver isso pessoalmente eu queria muito, eu nunca cheguei a ver, mas, cara, sinceramente eu acho que eles não vão voltar pra isso, eles não vão voltar, porque o vídeo de apresentação acaba virando um comercial gigante de 1 hora, 1h40, então, é um comercial que você tem que assistir. Então, eu acho que eles não vão voltar pro anterior, porque, de fato, imagina quando você está investindo nos estoques da Apple, e aí, hoje em dia, dá um erro, uma demonstração, alguma coisa, aí cai as ações, aí isso aqui, ela vai dar... Aí é cancelado no Twitter, é cancelado no Instagram, a Apple não vale mais nada, não presta mais... Se hoje, naturalmente, uma pessoa tem um problema por 10 segundos no iPhone e já vira um vídeo de meia hora reclamando no YouTube, imagina as piadinhas que... Nossa, eu acho que acho que nenhuma empresa quer lidar com essas piadinhas de problemas que podem gerar de demonstração dentro de uma apresentação, né? Mas, enquanto isso, o outro lado tem... Todas as outras fazem, né? Todas as outras empresas fazem eventos onde o cara lê um teleprompter ali na hora e ninguém, assim, ultimamente não tenho visto nenhum exemplo absurdo de erro de demonstração, erro de não sei, mas eu acho que a Apple transformou a fórmula, aliás, encontrou a fórmula do comercial evento e eu acho que eles não voltam mais. Mas eu queria muito, muito de verdade ver algum evento mais tradicionalzinho mesmo assim. Lógico que mesmo com esses eventos gravados, cara, dependendo do tamanho, né, lógico que lançamento de iPhone é muito mais relevante. O Tim Cook tá presente. Ele chega antes, ele fala com a galera. O Craig também, ele chega antes, ele fala com a galera. Eles dois chegam juntos. WWDC foi assim. Olha, pessoal, a gente vai agora... vocês vão assistir agora com a gente, né? As novidades para o iOS, iPadOS e tudo. E espero que vocês aproveitem. Bom evento. Good morning! Bom evento. E aí eles saem, mas eles estão lá presentes, né? E no meu caso, quando a gente assistiu a WWDC direto do Apple Park, cara, poderia ser uma roda de viola. Eu tava no Apple Park, sabe? Eu poderia estar numa telinha. É um telão gigante, é um som fantástico, mas, cara, poderia ser uma roda de viola numa fogueira. Eu tava no Apple Park, né? E você não tem como pagar pra entrar no Apple Park. Ou você é convidado, ou você é funcionário. Então, foi uma ou você é preso. Não dá pra... exatamente. Ou você cai de paraquedas e é preso. Pronto. Mas aí depois de lá, a gente foi pro Teatro Steve Jobs, teve a demonstração e o Tim Cook tava lá. E aí a galera tirando selfie e tudo. Então eu passei a mão assim no ombrinho do Tim Cook. Então... Eu acho que isso, pra mim, já vale demais, assim. Poderia ser o pior vídeo de demonstração. Eu tava num lugar que você não consegue pagar pra entrar, sabe? E sobre os iPads mesmo, evento mesmo. Aliás, você usa o iPad no dia a dia pro canal, né? Você ainda tá editando só no iPad, como você tinha feito o vídeo há um tempo, não? Como é que tá seu setup? Não. No ano passado, voltei pro Mac. Acho que já foi... Eu acho que deu um vídeo legal, porque eu editei 100 vídeos seguidos. 100 vídeos seguidos no meu canal, né? Então, 100 vídeos... Nesses 100 vídeos, cobertura de evento internacional, cobertura nacional, produção de conteúdo, publicidade, tudo no iPad. Então, eu acho que fechei um ciclo bem bom mesmo. Hoje, o iPad é a coisa mais... como é que eu chamo? Portátil que eu tenho para outras ocasiões. Eu tô falando com vocês aqui do iPad, porque a galera que tá só ouvindo não sabe, mas eu tô falando com vocês aqui do iPad, porque aí eu não preciso desligar
o Mac de não sei o que, tirar ali, aí a tomada vai por trás e não sei o que. Eu não preciso, o iPad já dá conta de tudo isso. E a bateria dele, talvez, assim, numa chamada dessa, a bateria dele talvez dure mais do que a do Mac, assim. Numa chamada dessa, eu acho que sinto, porque acho que exige menos. Aqui tá rodando direto do app, talvez ali do Mac eu rodasse direto do Safari, talvez, não sei, gastasse mais da bateria, e aí eu teria que me preocupar. Mas aqui acho tranquilo. E pra mim ainda é, assim, a melhor tela, o melhor dispositivo para eu editar fotos, né? Eu sou fotógrafo, eu sou videomaker, edito algumas coisas rapidinhas no iPad sim, mas sentar em qualquer lugar com essa tela, um Apple Pencil, para editar foto, nossa, para mim ainda é a minha melhor experiência. Eu gostaria muito de um iPad mini OLED, mas não é possível ainda. O iPad mini Pro. Mas o iPad mini Pro, né? Mas de experiência de edição de foto, eu acho que tablet no geral, de que você poder riscar na hora ali, tirar aquela manchinha, e acho que é minha máquina portátil de edição de foto e sempre vai ser. E aproveitando o gancho antes da gente falar mesmo, de fato, dos novos iPads, como é que tá o seu setup hoje e qual que é o seu workflow? Você começa a trabalhar, por exemplo, um vídeo que você vai editar hoje, você falou que tá usando o Mac, né? Você começa a editar no iPad, aí depois você vai pro Mac, ou você já tá usando mais o Mac para as edições e o iPad você deixa igual para editar as fotos que você falou, por exemplo? Como é que é o seu fluxo de trabalho para usar aí todo o setup que você tem? Hoje eu edito no DaVinci Resolve, né, no Mac. E aí, assim, eu acho que o iPad, se você tem um fluxo muito mais de... Eu conheço perfis grandes, assim, a Maré, que fala de curiosidades, história de... por que chama... Sei lá... por que hoje é o dia de Tiradentes, sabe? Essas coisas assim. E aí uns vídeos animados, bem legais. E é tudo pro Instagram, né? E ela grava no estúdiozinho dela, tem um áudio bom, tem um roteirinho. Cara, ela editava no iPhone. E aí ela foi convencida por mim a ir pro iPad e hoje tem um Air 5, edita... não, acho que ela foi de Pro, ela foi de Pro M2, E aí ela edita no iPad. Tudo pro Instagram no iPad. No meu caso, como eu trabalho sozinho, às vezes eu tenho um problema de áudio, às vezes o microfone dá um estalo, às vezes eu esqueço até de plugar o microfone e aí fica com o áudio da câmera ou o áudio do celular, e fica uma porcaria. E aí, no meu caso, resolver esses problemas de gravação, de gravar tudo sozinho, de trabalhar tudo sozinho, no Mac, pra mim, é mais fácil. O DaVinci eu uso o Studio, ele tem ferramenta de correção de áudio, então você consegue remover um ruído muito bem. Você tem um isolamento com o IA lá no DaVinci muito bom. Se não der certo, joga pro Adobe Enhance, que é um serviço online mesmo, baixa o áudio corrigido e tudo, para resolver problema. A temperatura do vídeo ficou ruim. Para resolver problema de color grading, de tudo. No Mac, no DaVinci Resolve Studio, para mim é mais fácil. No caso do iPad hoje, ele é uma verdadeira mão na roda para mim, porque a minha câmera é uma Fuji e ela não tem o flip. Ela não tem a flip screen, ela não tem flip screen. Então eu não vejo que eu estou, né, não me vejo me gravando. E aí eu uso o iPad também como um hub para puxar a imagem da câmera, porque com o iPadOS, acho que no 17, né, ele passou a aceitar entrada de sinal de vídeo. Então eu tenho os adaptadores aqui, HDMI para USB, e aí eu puxo o sinal da câmera, eu uso até um app gratuito, cara, porque existe a empresa que fez o Halide, eles fizeram um app também para fazer isso, só que é pago. Eu uso o Genki Studio, Genki com G, Genki Studio. Esse app, ele puxa o sinal de vídeo, gratuito, né? E aí eu uso o iPad, eu vejo que eu tô, né, me enquadro direitinho, eu abro o Notion de um lado, e aí fico com o meu roteiro, fico me vendo. Se eu precisar fazer uma pesquisa, faço uma pesquisa rapidinha, e eu posso ficar, bicho, 10 horas gravando se eu quiser, que ele vai aguentar, né? Então, o iPad hoje, literalmente o iPad hoje tá me ajudando nos vídeos aqui, como uma segunda tela, como se
Cara, se eu tivesse um notebook Windows, eu poderia estar puxando esse sinal para um OBS. Né? Então, se eu tivesse um Mac aqui, eu poderia... lógico que o Mac fica lá atrás, mas eu não quero toda vez ter que desmontar, né? Então, hoje, dá para fazer... Eu poderia fazer exatamente a mesma coisa no iPad 10. Eu poderia fazer exatamente a mesma coisa no iPad Pro de 2018. Poderia. Mas lógico que assim, esse brilho da tela para compensar o iPad Pro M2 hoje, né? O brilho da tela para compensar minhas luzes hoje aqui é muito bom, né? Eu sei que ele não vai esquentar, eu sei que ele vai alternar entre os apps de forma razoável. Então o iPad hoje está me ajudando literalmente a fazer os vídeos nesse sentido, assim, é como um hub para me monitorar e ler o meu roteiro. Boa. E pensando agora sobre os anúncios, enfim, lançamentos do evento mesmo. Bom, teve o iPad Air que, não sei, né, tem melhorias em relação à versão passada, óbvio. Então, o M2 ganhou o tamanho novo de tela, que a gente pode até, acho que, falar de um jeito mais abrangente dos dois iPads, né? Mas, especificamente do iPad Air, tem alguma coisa que você acha que vale a pena a gente explorar? Ou talvez que a Apple tenha falado ali durante os briefings, que fala, putz, tá aí um bom ponto para explorar a respeito dele, ou já quer partir direto ali para o iPad Pro? Eu acho que assim, o iPad Air com o M2 agora, eu acho que a grande vantagem para artistas, por exemplo, né, é que ele ganhou o Apple Pencil Hover, né? Então, ele é uma opção, vamos dizer... cara, eu não lembro bem a diferença, mas eu acho que chega a $500 de diferença entre o 13 Air e o 13 Pro. Eu acho considerável essa diferença. Nem que for 300, 400, eu acho considerável a diferença. Para uma pessoa pegar um iPad Air 13 maior, né? Bem maior, para ilustrar, para animar. E agora com a função do M2, né? A função Apple Pencil Hover, eu acho que um artista que só ilustra ali no Procreate, que faz umas animações, acho que ele viveria bem com um R6 de 13. Eu não sei nem se precisa hoje de um R de 11. Eu não sei. Porque o preço, inclusive, está bem próximo. Até em real está bem próximo. A tela é maior mesmo para consumir conteúdo, para tudo. Acho que o R13, para quem quer economizar no iPad grande, faz sentido se você... Porque o Pro M4 de 13 tá muito caro. Então, só isso que eu vejo mesmo. O M2, super potente. Apple Pencil Hover ali. Lógico, e aí, quando você vai pro de 11, realmente, não sei se um artista mesmo que precisa de um espaço de tela maior, eu não sei se ele iria no de 11. Então, para uma pessoa só ter o iPad para consumir conteúdo, para editar umas coisinhas, para jogar, acho que você tem o de 10, você tem o 11M1, você tem, sabe? Acho que são opções boas. Acho que o que mais sofreu aí no line-up é o iPad Air 11. Ele tá perdido ali pra mim, tá perdido, total. São muitos modelos de iPad. Eu, particularmente, tô no time da galera que queria um iPad mini atualizado, porque eu tenho o mini e tenho o Pro. Só que o Pro, quando você bota teclado, ele vira um trambolinho, né? Por exemplo, você quer só ler. Eu gosto muito mais do Mini, só pra segurar na mão, ler uma coisa, assistir um videozinho, usar na cama. Só que o Mini já é desatualizado faz tempo, então eu sinto muita falta de um Mini. E também aproveitando isso que o Barba falou, né, do iPad 13, eu nunca usei um iPad do grandão. O meu Pro é o de 11. Você hoje tem o maior e você acha que o maior, ele acaba sendo mais legal para trabalhar, então. Porque para divisão de multitarefa, eu acho que a Apple só conseguiu resolver... Assim, sim. Várias janelas, stage manager, eu acho que a Apple só conseguiu resolver mesmo no de 13. Eu acho que o para baixo tem que reformular aí esse multitarefa, porque não tá essas coisas todas, não. Cara, sobre o iPad mini, eu recebi... Foi o comentário mais recorrente nos meus vídeos. Foi, caramba, cadê o iPad mini? A única coisa que eu posso dizer é o ano não acabou, né? O ano não acabou, vamos ver. Lá talvez lançar junto com o iPhone, não sei. Mas eu não vejo sentido em morrer nesse layout. Talvez seja, de fato, o que vai ser menos atualizado, talvez. Mas eu acho que não morreu. Mas muita gente tá achando que morreu, mas eu acho que não. Mas foi recorrente esse comentário. Cadê o Mini 7, né? Pois como eu falei, cara, se você pensar em multitarefa no Mini, é improvável. No 11 é difícil. Ou até no de 10, né?
Mas o de 13, 12,9 foi onde a Apple conseguiu resolver direitinho. Aí acho que faz diferença só nesse sentido mesmo, multitarefas. Você vai... mas, cara, eu acredito que tem gente que nunca nem ativou o Stage Sim. Manager hoje em dia. Não sabe nem o que é isso. Acredito. Então, Ah, com certeza. se não pensar em multitarefa, o de 11 dá conta. O meu é o de 11, assim, eu realmente, eu não uso muito Stage Manager, mas é porque realmente eu sinto a limitação. Eu tento abrir lá 2 apps, só que daí fica tudo muito apertadinho, não dá pra você usar bem os apps. Eu falo, não, vou usar full screen mesmo, e então eu imagino que ter o iPad de 13 polegadas faça mais diferença nesse sentido. E também achei legal agora ter uma opção um pouco mais acessível com tela maior, porque às vezes a pessoa, né, quer a tela maior pra ilustrar e tal, mas não precisa do OLED, não precisa do ProMotion, do 120 Hz e toda aquela coisa arada que o iPad Pro oferece. Então, agora tem essa opção maior e um pouquinho mais em conta. Sim, sim. Mas é aquela coisa também. Um iPad Pro de 2018 tá tão bom em 2024 quanto... Eu nem imagino, cara, qual a dificuldade que vai ser quando a gente tiver no, sei lá, no M6. Como é que justifica um M6 com o M4 ainda no mercado, sabe? Um M4 que talvez tenha uma CPU mais poderosa do que o M3 Pro, né? Porque vazou uns... Cara, eu não faço ideia de como é que ela vai justificar uma... Talvez vire isso, né? Talvez vire... Não vai pro M4. Ou, talvez não vá pro M5, né? Talvez vá direto pro M6 novamente, né? Porque eu até participei de um podcast no Escolha Segura, quando lançou o iPad Pro 2018, ele era tão bom que eu até falei assim, cara, em 2019 não faz sentido ter outro iPad Pro. E de fato não teve, né? Pulou pro 2020, 2021, alguma coisa assim. Então, eu lembro que eles pularam um ano. Teve um ano que não teve iPad Pro, porque não fez sentido. Era o tablet da época, era o tablet mais poderoso. Ponto final, não importa a empresa, era o tablet mais poderoso. Pra mim, eu acho que eles nunca vão lançar um iPad M5. Acho que vai pro M6 de novo. Vai pular. Eu tenho uma expectativa parecida e, é uma coisa que eu tenho comentado muito com a Bia Kunze na área de trabalho, é sobre como a IA veio para salvar a demanda por hardwares mais parrudos. Porque a gente tava todo o Mac novo que saía, putz, você precisa, é muito bom, etc. Mas, se você comprar da geração passada que for mais barato, já dá tranquilo porque você precisa no dia a dia. Essa é a recomendação padrão para todo mundo, né? Agora, com o lance das IAs e etc., você vê. Bom, no evento a Apple falou, o M2, né, bom para rodar IA. Quando ela lançou o M2, não falou nada de IA, né? Mas agora falou, porque tem isso, etc. Então, o blá da IA vai ser o que vai sustentar e justificar a pessoa migrar para um M6. Eu também acho que não vai ter M5 de iPad, deve pular mesmo pro M6, parece fazer mais sentido do que fazer essa cadência de lançamentos aí todo ano, mas enfim, vai ser IA que vai justificar aí o pessoal ir trocando e atualizando. Sobre IA, cara, eu tive alguns, não sei se spoilers, mas deixou a entender, sabe? Que, entrelinhas, pronto, ficou ali nas entrelinhas, que pro próximo sistema, iPadOS 18, iOS 18. Cara, eu acho que a Apple vai mesmo correr para fazer tudo on-device. Eu acho que vai. Sabe por quê? Porque eu tive uma sessão de Logic Pro. E o Logic Pro é um app para produção musical, para quem não sabe, tá? Você pode gravar plugando o USB-C numa interface digital, você pode gravar seu instrumento, mas você pode criar também os instrumentos tocando ali na tela, talvez uma bateriazinha, um baixo, um tecladinho. Então você pode criar digitalmente, só que agora os instrumentos estão bem mais naturais. Você tem até plugins que aumentam essa naturalidade da bateria, a naturalidade do piano. E aí você tem muito isso lá dentro de função de IA, entre aspas, eu não sei de fato se é IA, que é deixar o instrumento, na verdade, é porque eles consideram que eles têm players lá dentro. Então, o pianista, deixa a cadência do pianista ali ser decidida por ele, sabe? Pela IA do Logic Pro. Bem legal isso, inclusive. E a bateria, a mesma coisa, essa levada de bateria, isso já existia, tá? Isso já existia no GarageBand mesmo, que é o gratuito, já existia, tá? Só que agora, em específico agora, você pode meio que pedir para gerar outra. Você não tinha essa opção. É o que estava lá, mas agora não. Você meio que tem um refresh ali
É como o Photoshop tem isso. Quando você... Na verdade, até o Lightroom tem isso. Quando você tenta deletar uma área ali e não fica legal, você pode dar um refresh para ele meio que pensar de novo. Tem isso. E aí, no Logic Pro, você também tem isso. Não gostou dessa cadência de bateria? Dá um refresh para ele gerar outro. E aí, tudo que eles fizeram é tudo on-device. Tudo que eles mostraram, você pode fazer no modo avião, estando num avião. Então, eles estão gerando lá dentro on-device. E aí, durante o papo também com o Tim Millett, eu até perguntei, eu até brinquei assim, eles estavam falando do próximo sistema, eu até brinquei assim, eu fiz assim com as mãos, por favor, que seja um device, por favor, que seja um device. E aí o cara do marketing já se meteu ali, né, pro Tim não falar nada, né, já meteu ali não, a gente pode ter certeza que a Apple, a gente tá fazendo todos os esforços possíveis para que seja um device. E aí eu fiquei, eu acho que o maior esforço da empresa vai ser esse mesmo. Vai ser trazer alguma coisa generativa ou mais participativa entre você e o celular on device. Eu espero que sim. E você falou do Logic e aí tiveram outros recursos também, né? Teve um que a Apple mostrou de separar as faixas usando IA, isso eu achei bem legal. Eu vi, cara, agora tem um detalhe, eles focam muito em voz, bateria e baixo. Isso tá muito separadinho ali, visível ali. Tudo que é guitarra, saxofone, trompete, tudo vira odas. Então, se tiver um saxofone e uma guitarra na mesma faixa, eu não consigo tirar só a guitarra. Mas eu consigo tirar o vocal, eu consigo tirar o baixo e eu consigo tirar a bateria. E, cara, eu ouvi, o cara tava com um iPad ali, eles têm uma gravação acústica que eles estão fazendo até... É muito legal porque ficou muito uniforme. A mesma gravação acústica, eles editaram no Final Cut, eles editaram no Logic, então ficou bem uniforme, bem legal, cara. E aí, eles separaram a voz, a bateria e o baixo, e aí o resto ficou... Só que aí eu ouvi só a voz, mas eu ouvi em alto-falantes legais, assim, monitores de estúdio mesmo, legais, assim, alto mesmo, que você não consegue conversar. E eu ouvi só a voz do cara, e, cara, parece que você, de fato, assim, gravou só a voz ali naquele momento. Mas era uma faixa só. E foi muito rápido, Felipe, foi muito rápido. Ele importou o WAV, o MP3, não sei. Ele importou, clicou, eu te juro. A primeira faixa, a voz, assim, apareceu em 5 segundos. 5 segundos. Eu acho que tudo foi 10 segundos. Tudo foi 10 segundos. On device. Tudo separou 10 segundos on device. E aí você conseguia... E aí, como era só guitarra, baixo, bateria e voz, o Odas ficou como a guitarrinha e você ouvia separado. Mas aí junta violão e guitarra mesmo, né? Violão e guitarra ficam numa faixa só. Mas a voz separada, surreal. Véio. Parecia que ele tinha gravado só o microfone ali na hora. Surreal, cara. E com o próprio efeito ali de reverb, de voz e tudo, veio tudo. O Apple Music ganhou não faz muito tempo aquela função karaokê, que você tira a voz, não é perfeito, né? Você escuta ali de fundo, uma reduçãozinha. Se você aumentar, você escuta, né? Lá sim. Então essas coisas quer dizer que no futuro a gente pode ter mais funcionalidades de faixas separadas aí em Apple Music, coisa assim. E isso de rodar localmente é uma coisa que eu tenho acompanhado muitos estudos que a Apple publica lá no Archive, os que saem por aí, e tem muito estudo sobre, né, como deixar os modelos mais leves, como otimizar o hardware e o software para poder rodar local mesmo, etc. Então a expectativa, a minha pelo menos, está altíssima para que seja isso. E que bom saber que lá deram também essa dica aí de que o caminho vai ser esse mesmo. Mas tá um mistério, falta menos de um mês, né? Falta menos de um mês, WWDC tá aí, mas enfim, a gente falando aqui de M4, porém queria saber do Barba, acho que as duas grandes novidades é que o iPad tá mais fininho e tal, mas ainda tá com aquela carinha que a gente já conhece, porém, as grandes novidades, M4 e tela OLED. Como é que é, Barba, ver um iPad com tela OLED na vida real, assim, na sua mão, que você tocou nele? Conta pra gente se deu muita diferença pra você essa mudança de tela. Olha, eu vou te falar que eu tenho muita familiaridade também com os tablets da Samsung, tá? Foi um déjà vu, literalmente um déjà vu, porque sabe, eu acho que todo mundo aqui já deve ter visto esses exemplos que tem no YouTube de, sabe, teste tela OLED, ou teste HDR 4K, sempre tem. Aí tem uma tela, é sempre um cenário muito preto, aí tem uma cobra bem verde. Aí, eu acho que se você colocar
Costa Rica 4K HDR, você vai ver. É a capa. Eu até sei o vídeo. Sim. Porque eu já filmei uma tela OLED mostrando Costa Rica 4K HDR dezenas de vezes. Então, foi muito familiar pra mim. E eles usaram, de fato, alguns exemplos que eu já tinha visto mesmo, que tá no YouTube disponível, de graça pra você baixar. E aí, foi muito familiar. Mas, por causa daquele preto profundo, né? Mas, assim, é diferente, cara. É diferente. Eu tô com esse M2 há alguns meses. Continua sendo diferente. Quando você vai pro OLED, você sente. Você sente esse preto apagado, você sente. E o brilho em SDR, porque se eu não me engano, o M2, o brilho máximo em SDR é 600 nits. Isso. E aí ele em HDR é 1000 e aí vai pro pico de 1600. Só que o M4, o sustentado é 1000. Caramba. Então, SDR e HDR é o mesmo brilho, 1000 nits. E aí você sente essa diferença num ambiente onde você tá com luz natural, da janela entrando e tudo, você sente. Eu só tenho a esperança de que se o iPad esquentar, ele não dê aquela escurecida na tela como tá em todos os iPhones, né? Isso é chato pra caramba. O iPhone, você sai na rua, ele dá 2 minutinhos, acabou o brilho. Exatamente. E aí tem um detalhe que eu vi pessoalmente também, que é o iPad Pro M4 com o Nano Texture. E eu vou falar pra vocês, eu tava num ângulo específico, inclusive tá no meu vídeo, é o começo do meu último vídeo, 15 curiosidades e tal, não sei o que. Tem no meu Instagram também. Dá pra ver, quando eu saio do Nano Texture pro OLED, você vê a diferença. Eu tava num ângulo específico que tinham luzes lá em cima. Eu tô com a impressão, inclusive, de que o OLED normal é ainda mais reflexivo do que o que eu tô hoje. Eu tenho essa impressão, que ele é muito reflexivo. Assim, eu não sei se eles fizeram de propósito para ter essa diferença pro Nanotexture, mas a impressão que eu tenho é que tá muito reflexivo. E aí, no Nanotexture, ele elimina, assim, parece que ele esfumaça o reflexo. Mas aí tem um detalhe eu adorei. Eu ainda tenho em dúvida. Se me dessem a opção de escolher, eu ainda tô em dúvida. Depois de quase uma semana do evento, eu ainda tô em dúvida. Mas tem um detalhe. Dá pra perceber o OLED natural, você dá pra perceber o preto com pixel apagado. No Nanotexture, lado a lado, não é preto. Uhum. Não é. É isso que eu ia perguntar, porque eu vi algumas fotos, né, dos hands-ons, e a impressão é que o Nanotexture parece o LCD, né, com aquele cinza que não é o preto bonito, então você acaba... Porque no próprio, que a Apple já vende lá os monitores, tem a opção normal, que é o Gloss, e tem também a opção Nanotexture, e eu já vi na Apple Store os 2 monitores, e realmente as cores ficam mais esmaecidas, né, então... parece uma película. Eu particularmente prefiro a tela com aquela cor mais vibrante, assim, mais brilhosa, apesar dos reflexos, eu prefiro ter o reflexo com a cor brilhante, mas eu entendo, sei lá, a galera que trabalha no estúdio com muita luz, aí às vezes é mais legal ter a tela antirreflexiva. Agora, outra curiosidade sobre o Nanotexture, porque pelo menos nos monitores a Apple até manda com o paninho especial, porque é uma câmera super sensível. Como é que fica você metendo o dedo naquela tela depois? É normal? Isso eu não sei. Não, tinha uma pessoa lá o tempo inteiro pra limpar. O tempo inteiro. Então, nem que eu quisesse... É porque quando você vai, você não tem coragem de ficar metendo o dedo ali, porque as pessoas estão vendo, né? Mas a cada 15 minutinhos, o cara tá esfregando a tela assim. Então, eu não sei, de fato, se pega mais impressão digital. Mas essa sensação do preto, menos preto, como eu falei que parece uma película, parece muito aquela Paper-like, né? Aquela película que é famosa pros iPads. Só que eu ainda acho mais visível. Eu acho que o Paper-like ainda parece mais transparente. O Paper-like parece mais... O preto profundo, o Deep Black foi muito afetado nesse Nanotexture. Mas é um trade-off, realmente é um trade-off. Eu acho que dá pra resolver facilmente pegando o normal e colocando uma película. Eu acho que dá pra resolver. Porque se você pegar o Nanotexture, é pra sempre, né? Então. Mas eu acho que assim, é aquele caso de que eu conheço gente, por exemplo, fotógrafo, que tem aquela rotina de fotografar a pessoa e já olhar aqui no iPad e tudo. Talvez pra esse cara já ajude. Essa redução de... E, por exemplo, você tem também... Eu literalmente vi isso pessoalmente pela primeira vez na minha vida. Uma gravação de cinema.
Eu vi a Dakota Johnson, eu vi nas ruas de Nova York, a Dakota Johnson gravando um filme. Pois bem, e eu vi gente com o iPad na mão, anotando umas coisas, vendo um storyboard, alguma coisa, e eu acho que sim, para essa pessoa na rua, num sol de Nova York, olhar um storyboard, o nanotexture faz sentido. Eu acho que faz sentido. Mas é aquela coisa, é pra sempre, né? Se comprar um normalzinho e talvez colocar uma película, acho que resolve até mais. Até por eu isso... tô em dúvida até hoje. Eu tenho em dúvida até hoje qual eu escolheria. Até por isso, talvez, você só consegue comprar em nanotexture a partir de 1 tera, né? Porque a pessoa que vai comprar, ela sabe onde tá se metendo. Você bota num desses 256, né? As pessoas podem ficar frustradas sem nem saber o que aconteceu, né? Sim. O episódio de hoje é patrocinado também pela Gorilla Shield, que segue oferecendo 5% de desconto se você entrar lá e usar o cupom GHZ no checkout para comprar capinha para o telefone, película também, tem fone de ouvido, né? Tem os earbuds, tem fone com fio, tem os fones headphone, né? Que vai ali, aquele coquinho por cima da orelha, tem fone de ouvido Bluetooth, que você liga só um cabo no outro assim, tem carregador, tem cabo mesmo, tem acessório pra caramba, para notebook, eu uso aqui um apoiozinho para notebook que faz parte já agora do meu MacBook, tem aquela braçadeira para você poder correr, adaptador, tem mochila também, tem acessório gamer, tem mouse gamer, teclado gamer, então vai lá, dá uma espiada, tem muita coisa que você pode aproveitar com o cupom GHZ que dá 5% de desconto, que é cumulativo com promoções que rolem no site, vale sempre manter esse cupom na manga e usar, passa aqui na descrição, pega o link ou então vai em gorillashield.com.br. Muito obrigado, Gorilla Shield, pelo patrocínio de mais esse episódio da Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz. Outra curiosidade que eu fiquei, porque, enfim, eu até comentei que o design, o iPad continua com carinha de iPad, mas ele tá bem mais fino e pelas fotos parece ser assustadoramente fino. E como é que foi a sua impressão? Você acha que ficou legal, é um fino desnecessário? Você sentiu ali pegando na hora que ele tá mais levinho, tá mais fácil de segurar? Te incomodou a espessura nova? Cara, o de 11 é preocupantemente leve. O de 11 é muito leve, cara. Cara, é uma delícia de segurar o de 11 polegadas. Meu Deus do céu. Cara, a única vantagem que eu vejo é a seguinte, ele é muito leve e muito fino. Ou seja, agora com uma capa, talvez só uma cover, sim, fique super confortável de levar. Então você pega umas capinhas simples, eu acho que a leveza e a espessura menor, eu acho que é fantástico. Mas eu acho que eu vi alguém falando isso em algum lugar, que eu não sei se nem foi o Felipe. Ninguém pediu por um iPad mais fino, né? Se dobra a bateria com eu acho que seria muito mais bem-vindo, né? Mas qualquer preocupação que alguém teria, eu acho que de bandgate, ou eu acho que pode esquecer, porque, se eu não me engano, o último Tab S9 Ultra, se eu não me engano, que ele é mais fino que o Pro M2, tá? Eu acho que aquele cara, o Jelly, alguma coisa, aquele cara que dobra, entorta as coisas. Sim. Eu acho que ele não conseguiu entortar um tablet de 13, quase 14 polegadas. Ele não conseguiu dobrar. Eu acho que a Apple já resolveu essa questão do alumínio há muito tempo. Acho que não vai dar bandgate não, dessa vez. Mas eu trocaria facilmente mais bateria por Cara, a espessura do M2... perfeita, ele já é mais fino do que uma... Ele já é super fino, né? Ele já é mais fino do que um lápis. Já é. Eu acho que foi só concorrência mesmo. Acho que foi só concorrência. Porque, ele é só um pouquinho só mais grosso do que o próprio USB-C. Eu acho que não... Eu acho que ele chegou no limite. Eu acho que tá no limite. Porque ou tira o USB-C pra poder... sabe? Tem que tirar o USB-C pra poder diminuir mais ainda. Eu acho que ele chegou no limite. Não é possível. Mas eu acho que realmente ninguém pediu. E é tão estranho, né? Que o de 13 é mais fino do que o de 11. O de 13. Por que o de 11 não é o mais fino, né? Que, inclusive, pra levar com uma coverzinha fica perfeito, né? Mais bateria pra ter aquelas 2 polegadas a mais ali de tela. Provavelmente. Eu também penso que, por um lado, fala, poxa, poderia ter deixado a mesma espessura, coloca mais bateria, tira o bump da câmera, né, que continua com aquele bump lá. Exato, pode ser. Mas eu entendo também, talvez, esse lado justamente de combinar com acessórios, porque novamente, eu tenho o iPad Pro M2 de 11 e só ele
sozinho, acho também já leve, fino o suficiente. Nossa, Mas você perfeito. junta ele num Magic Keyboard ou numa dessas outras capinhas, ele fica mais pesadão, fica mais grosso. Fica até mais espesso que o MacBook fechado. Então, talvez a Apple pensou nisso, né? Tipo, não em quem usa só o iPad ali, mas na hora de você juntar com um iPad, teclado, Apple Pencil em cima, agora fica um pouquinho mais compacto, mais fácil de levar, né? Então tem isso também. E até lembrei agora, a Apple lançou um Magic Keyboard novo e você conseguiu testar ele lá também? Como é que foi a sua impressão? O que mudou pra você ali? Que a gente, se eu não me engano, ele a parte de cima agora é revestida em alumínio, né? Então, você sentiu ali um feeling diferente? O interno é todo alumínio, né? E aí a textura de fora não mudou nada. Eu perguntei. A parte de fora é diferente do Magic Keyboard atual? Não, não é. É a mesma coisa, mesma textura, que não dá nem pra definir, né? Se é uma borracha, se é uma... Não dá nem pra definir essa textura, né? Porque parece uma borracha, mas parece um couro sintético. Eu não sei. Mas não mudou nada. O lado de dentro é alumínio geladinho, sabe? Alumínio geladinho, você coloca... Então, onde você colocar agora... Onde você colocar os pulsos agora, você vai sentir como num MacBook. Aquele alumínio... Ok, o trackpad tá um dedinho maior. Nem achei meio dedinho maior. Eu achei que fosse um trackpad mais robusto mesmo, assim, mais grandão mesmo, como um... Mas se eu tenho o MacBook menor, ainda é maior do que o novo trackpad da Apple, né? E agora é aquele haptic, né? Então, ele não é tão wobble quanto o atual, né? Porque o atual é meio molinho, né? Agora não, é mais rígido e tem uma resposta melhor. As teclas achei iguais, assim, não vi diferença mesmo. Só a sensação mesmo nos dois pulsos aqui, que agora... Porque o atual, não importa a temperatura, ele não tá geladinho, né? Agora o atual de alumínio, você vai sentir quando encostar que é um notebook, né? E o preto, ele nem parece tanto, assim. Quando você olha, talvez você nem veja a diferença só visualmente. Mas o branco mudou. O branco, a parte de dentro é prata com branco. Então o alumínio é prata. Eles não fizeram um alumínio branco, porque a capa atual é diferente, bem diferente. Se você coloca a capa atual do Magic Keyboard Pro M2 branca do lado da nova branca, você vê a diferença na hora. Mas só que as duas pretas você demora mais a perceber a diferença. E, por incrível que pareça, eu achei a parte de dentro do branco, dessa vez, um pouquinho feia. Achei um pouquinho feio, assim. Esse alumínio eu achei, sabe? É meio shiny, meio... Não sei. Não sei, parece um... Ó, te falar. Tem uma carinha de protótipo, sabe? Tá. Protótipo de... Vamos ver, assim, pode ser o estranhamento da falta de costume daqui a 6 meses, né? A gente já vai, mas pode ser cara de protótipo. O Marcos tá com aquela carinha de que queria comprar o branco. Eu fico sempre mais próximo do que der, mais escuro que der pra comprar possível. Acho que eu iria pra outra opção ali. Só deixa eu te falar uma coisa. O filme que você viu a Dakota Johnson gravar chama Materialists. E por pouco você não vê nem o Pedro Pascal e nem o Chris Evans, que eles estão no filme também. Então você viu a cena só com ela ali. Que loucura, eu procurei depois. Juro, tinha umas 30 pessoas A produção é absurda. Pra filmar ela entrando num táxi. Eu passei, eu fiquei um tempinho, saí, fui pro pia, gravei uns 25 minutos. Cara, eu te juro, 40 minutos pra filmar ela ela fechando o porta-mala e entrando num táxi. Surreal. Aí eu até brinquei nos meus stories. Por isso que um filme custa 100 milhões de dólares, porque 40 minutos pra uma cena dessa, pelo amor de Deus. Exato. E com 30 pessoas ao redor, fechando a rua, não sei o quê. E, cara, você falou que você usa já Apple Pencil no seu dia a dia, né? Na CNTP você já conhece, já usa, então fala sobre o Apple Pencil novo, né? O Pencil Pro, que tem as funcionalidades de você girar para fazer algumas interações, tem a própria vibração ali, né? Uma coisa que eu aprendi no seu vídeo, você pode apertar em qualquer lugar da área dele ali, para ele, como se fosse fazer o clique, não é uma área muito específica, né? Eu achei que ia ser só ele virado para um lado, não, é tudo ali em volta, né? É o corpo. E outro detalhe, eu tive uma demonstração lá do Procreate Dreams, e aí abriu a possibilidade de que você, à distância, só pressionando, você dá play num vídeo.
Você não precisa apertar o espaço, não precisa tocar na tela. Você, com a caneta na mão aqui, na posição que você tiver, dá a pressionadinha, dá play no vídeo. E isso abre também possibilidade para outras coisas. Também apresentação de slide, por exemplo. Você está aqui segurando, só passando na pressão. E sendo bem sincero, o Haptic Feedback da Apple, para mim, é o melhor de todos os produtos, né, cara? Vocês têm essa experiência. O motor de vibração, que é inacreditável. E é muito gostosinho, galera, de sentir. É muito gostosinho. Porque é um clique que ele responde no tempo certo, sabe? Porque ele não é aquela sensibilidade o tempo todo. É como... Pronto, se alguém tem um AirPod Pro, sabe exatamente o que eu tô falando. Sim, aquele cliquezinho da haste. É aquele clique. É o exato clique na caneta. É o exato. Porque se você só fingir que tá pressionando, sabe quando você só finge que aperta, mas não aperta, não acontece nada. Mas se você pressionar, acontece de fato, aí ele dá aquela resposta gostosinha. É essa sensação na Apple Pencil. E aí, dá pra imaginar bem agora. Pois é. E aí tem essa possibilidade, né? Você vai ativar funções mesmo não de fora, né? De fora. Como tem o double tap de fora, você tem essa... E aí eu não faço ideia do que pode vir por aí, porque agora vira uma API nova, né? Quais apps vão usar esse pressionar. E a rotação, achei útil mesmo. E é legal porque já na demonstração eles já inventam um exemplo aí legal para você ver, né? Olha só como dá para criar uma flor só rodando assim. E aí não sei se... É uma possibilidade, né? Vamos dizer que o Logic Pro, agora você, só chegando a caneta perto, você já aumenta o volume, os knobs. Porque, para quem não conhece, a interface do Logic Pro, ela é bem esquemorfismo. Então ela imita como se fosse um amplificador de verdade, como se fosse uma mesa de som de verdade. Então ela tem toda aquela interface de hardware dentro do digital. Então acredito que pode ser possível aproximar a Apple Pencil de um volume, de um delay, de um grave, e só na giradinha você aumentar o volume do que encostar e, sabe? Acho que será possível. Acho que agora fica nas mãos dos desenvolvedores aproveitar esse recurso, porque, por exemplo, tem o Hover, que veio já na geração passada com o M2, e tem um uso muito legal que eu acho interessante, que acho que é o Pixelmator Photo, que eu edito com ele, e ele tem os filtros lá, e aí quando você só vai passando assim o Apple Pencil por cima dos filtros, ele já vai te dando um live preview em tempo real, você não precisa ficar clicando em cada filtro, você aponta o pencil assim, vai passando, ele vai trocando assim na hora, e eu acho muito incrível isso. No Affinity Photo, por exemplo, você tem um preview do pincel, mesmo que seja pintando ou criando uma máscara, por exemplo. Às vezes eu quero só dar uma esfumaçada numa coisa para dar uma apagada assim, e aí, sem fazer o esfumaçado, só chegando perto, você vai saber exatamente o que vai ser apagado, o que vai ser... Isso é bem legal. E tem outra coisa legal no Hover, é que se você espelhar... Isso eu acho que nunca ninguém fez aqui, talvez só eu. Se você fizer um AirPlay para uma TV, e aí você quer editar alguma coisa, no AirPlay da TV você vê a caneta. Então você não necessariamente precisa ficar olhando pro tablet. Vira uma Wacom, sabe? Na Wacom eu não fico olhando o tempo todo. A Wacom eu olho pro... Então daqui eu sei onde tá a caneta, e aí eu olho pra TV, apagando aqui um negocinho, sombreando. Então isso eu acho interessante. Mas é uma pena demais, juro, demais. Eu achei... Para não dizer uma coisa muito pesada, mas talvez uma pequena sacanagem, né? Que a Apple Pencil Pro não vai pegar no M2. A linha de iPad é muito confusa, né? A Apple consegue complicar um monte, porque agora a gente tem 4 Apple Pencils, porque ela vende, né? O Apple Pencil USB-C, o 2 e o Pro, porque cada um funciona com um iPad diferente e realmente é uma pena isso. O que foi passado para mim é que, assim, agora cada iPad do portfólio, ele tem suporte a 2 canetas. Dois lápis. 2 Apple Pencil, pronto. Cada iPad do line-up ali, do portfólio, tem suporte a 2 Apple Pencil. Então, o Mini é a segunda geração USB-C, o 10, primeira geração USB-C, o Air, USB-C e a Pro, e o M4, USB-C e a Pro. Então, cada um tem apenas 2 opções de Apple Pencil. Mas é óbvio, se você...
a justificativa... Eu tive que perguntar, né? Porque, inclusive, dá até certo, um certo receio, sabe? De como é que a pessoa ou a empresa vai responder. Porque você lida com uma assessoria que te conhece, que sabe que você tá brincando, que sabe que você tá falando sério. Mas aí você senta com uma pessoa que nunca te viu na vida, e aí você tem que fazer uma pergunta, e a pessoa não sabe se você quer provocar, ou se você de fato tá com essa dúvida. E aí, antes de perguntar, você sempre fica com aquele receio, né? Como é que essa pessoa vai responder, né? E aí eu tive que perguntar por que a caneta não... E aí a explicação, acho que vocês sabem, né? A câmera mudou de lugar, e aí eles refizeram toda essa parte, aí também refizeram como emparelha. Mas se vai refazer, poxa, faz como antes então, né? Ou... Eu não acho impossível que alguém, na verdade seria um desejo do fundo do meu coração, é que alguém fizesse um adaptador, sabe? Você coloca um adaptador na parte de cima do iPad Pro M4, você coloca um adaptador, esse adaptador, porque a única coisa que você precisa é o primeiro emparelhamento, e esse emparelhamento não é conexão Bluetooth tradicional, ele é no toque, no magnético. Então, é meu desejo do fundo do coração que o engenheiro desenvolva um adaptador que você coloque no iPad Pro M4, e aí você coloca a caneta em cima, ela faz a primeira conexão, e aí fica ali no magnético mesmo, deixa ali em cima, no magnético, deixa ali, e aí você usa. Eu não sei se é assim. Se der, a Belkin lança, daqui a 2 meses a gente já vê. Já pensou? Eu compraria facilmente isso. Boa. E pensando nesse Apple Pencil, você está sentindo falta já das funções novas da Apple Pencil, agora que você sabe que elas existem? Ou você está satisfeito com o seu aí? Do rotacionar não, mas da pressãozinha queria muito. Queria muito. Queria demais. Queria sentir o tempo todo o haptics, tá ligado? Ficar aqui. Porque ele não precisa ativar, você sente mesmo de longe, assim, sem estar com a... Você sente. Pronto, com o tablet bloqueado, fechado, você continua sentindo. Você matou a minha maior dúvida, que era, numa escala entre o feedback do trackpad e dos AirPods Pro, qual que era. Então, beleza, dá pra imaginar, né? Você aperta os AirPods e aperta o Apple Pencil ao mesmo tempo, dá pra ter uma ideia ali de como é que deve ser. Barba, muito obrigado pelo seu tempo. A galera que quiser falar com você, acompanhar seu canal, pra quem as 3 pessoas, como eu falei no começo, que não te conhecem, como é que te acham, pra onde vão? YouTube, pesquisa rápida, Barba sou eu, tá lá, todos os conteúdos. Tem uma playlist enorme de iPad. Trabalhei de verdade com o iPad durante 1 ano e 7 meses como a minha única máquina, então tem uma abordagem bem interessante sobre o iPad, no YouTube Brasil, pelo menos, e eu tenho muito orgulho, e não acabei, tenho mais coisa pra falar também de iPad ainda. No Instagram e outras redes sociais é Barba com 3 As no final, Barba AAA, porque roubaram o meu Barba sou eu. É a arroba que eu consigo. Mas tô diariamente fazendo umas piadinhas, uns memes e falando de tecnologia, criatividade e audiovisual. Maravilha, os links, claro, vão estar na descrição aqui do episódio. Quero agradecer aqui os patrocinadores do episódio de hoje, que foram a Vero, Assinatura de Cafés Especiais, e também Gorilla Shield, a vocês que deixam reviews, avaliações, que recomendam, que ajudam a fonte a chegar cada vez mais longe, e a você, Felipe, por semana após semana, hoje com a ajuda do Barba, ajudar a gente a entender o que tá rolando, né, Cupertino? Valeu, Marcos, abraço pro Barba e obrigado à audiência por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais pra gente bater um papo, é só me procurar no @felipe.exposito lá no Instagram e no Threads. Boa, pra me achar, MVC Mendes lá no Instagram e no Threads também. Apresento aqui na Gigahertz sua área de trabalho e área de transferência. Apresento pra Alura o Hipsters Fora de Controle e escrevo todo sábado pro Mac Magazine no último fim de semana sobre como o nó da linha dos iPads finalmente tá começando a se desatar. Tem link na descrição. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na segunda que vem. Um abraço e até a próxima. Um cheiro!